ponto, pessoal. Um ponto delicioso, que examinador de concurso está adorando esse ponto, que foi até cobrado na PGE agora de São Paulo. Na PGE de São Paulo foi cobrado esse ponto. É a prescrição nos direitos da personalidade. O que vocês têm que tomar cuidado nesse nosso próximo ponto? E nosso último ponto é a prescrição nos direitos da personalidade. Raciocina aqui comigo. Os direitos da personalidade, eles são direitos de caráter extrapatrimonial. Os direitos da personalidade, eles não têm conteúdo econômico. Os direitos da personalidade não têm caráter econômico. Por tal razão, os direitos da personalidade em si não se submetem a prazo prescricional. Então, a qualquer momento em que o indivíduo for lesado ou ameaçado de lesão no seu direito da personalidade, ele pode exercer a pretensão junto ao Poder Judiciário. E essa pretensão não se submete a prazo de natureza prescricional. Basta você lembrar comigo do caso da Carolina Dickmann. Lembram recentemente em que ela teve retirado do seu computador fotos íntimas e divulgado na rede mundial de computadores? A partir daquele momento, pessoal, ela foi violada no seu direito da personalidade, integridade física, não, perdão, no seu direito da personalidade imagem e no seu direito da personalidade privacidade. Ela, para buscar tutela desses direitos da personalidade que foram lesados, ela poderia atuar em qualquer momento. Ela poderia exercer a sua pretensão a qualquer momento, seja no prazo de 24 horas, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Ela poderia deixar 20 anos aquelas fotos rodando na rede mundial de computadores e só depois de 20 anos ela requerer que se bloqueasse o acesso a essas fotos. Por quê? A tutela dos direitos da personalidade em si, ela não se submete a prazo de natureza prescricional. Justamente por eles não terem esse caráter patrimonial, por não terem esse caráter de econômico. Só que você vai tomar muito cuidado com pegadinha de prova. Por quê? Direitos da personalidade, de fato, não tem caráter econômico, não tem caráter pecuniário, mas eles têm reflexos econômicos, eles têm reflexos pecuniários. Quer ver? Súmula 149 do STF. O que o STF fala na súmula 149? A ação de investigação de paternidade, ela é imprescritível. Por que a ação de investigação de paternidade ela é imprescritível? Ora, você está diante de um direito da personalidade do indivíduo. É o direito que o indivíduo tem de ter conhecimento quanto à sua origem genética. Então, a ação de investigação de paternidade é imprescritível, mas a de petição de herança, não. Por que o STJ fala que a ação de petição de herança não é prescritível, não é imprescritível, perdão? Porque a ação de petição de herança é o reflexo econômico, é o reflexo pecuniário dos direitos da personalidade. Então, no caso lá da Carolina Dickmann, ela requereu uma obrigação de fazer junto ao Poder Judiciário que fosse retirado imediatamente as suas fotos da rede mundial de computadores. Mas ela também poderia requerer o quê? Indenização por dano moral. A indenização por dano moral é o reflexo econômico, é o reflexo pecuniário da violação do seu direito da personalidade. Daí eu te pergunto, a indenização por dano moral, que é reflexo pecuniário, se submete a prazo de natureza prescricional? A minha pretensão indenizatória decorrente da violação do meu direito da personalidade se submete a prazo de natureza prescricional? Se submete. Então, a indenização por dano moral decorrente da violação do direito da personalidade, ela se submete a prazo de natureza prescricional justamente porque é o reflexo pecuniário dos direitos da personalidade. Então, se a indenização por dano moral se submete a prazo de natureza prescricional, qual que é esse prazo? Aí você vai tomar cuidado com a jurisprudência do STJ. Por quê? Quando o examinador te fizer essa pergunta,
Qual que é o prazo para você exercer a sua pretensão de indenização por dano moral? A sua resposta que tem que vir imediatamente na sua cabeça é: depende. Depende do quê? Essa resposta é ótima no direito. Depende. O seu direito da personalidade foi violado em uma relação jurídica contratual ou o seu direito da personalidade foi violado em uma relação jurídica extracontratual? Eu digo para vocês de antemão que o mais comum é ser violado direitos da personalidade em uma relação jurídica extracontratual. Foi o que aconteceu com a Carolina Dickman, foi o que aconteceu com a Daniela Ciccarelli, foi o que aconteceu com aquela atriz americana Scarlett Johansson. É o que acontece, é violação em relação jurídica extracontratual. Se foi violado os seus direitos da personalidade em uma relação jurídica extracontratual, a pretensão indenizatória se submete a um prazo prescricional de 3 anos. 3 anos. É o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Essa pretensão, ela prescreve no prazo de 3 anos. Mas cuidado, se você for violado no seu direito da personalidade em uma relação jurídica contratual, outra pergunta você deve se fazer. Essa violação ao direito da personalidade em uma relação jurídica contratual, essa relação jurídica contratual, ela era de consumo ou era uma relação jurídica contratual regida pelo Código Civil? Se for uma relação jurídica contratual regida pelo CDC, o prazo prescricional é o do artigo 27 do CDC. O prazo prescricional ele é de 5 anos. Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Olha uma situação analisada pela jurisprudência do Tribunal Inferior. O indivíduo ele estava tentando entrar no banco a qual ele é cliente, ele foi travado na porta giratória. Quando ele foi travado na porta giratória, tirou todo aquilo que seria de metal e colocou dentro lá daquele vãozinho para ele passar pela porta giratória. A porta giratória continuou travando do mesmo jeito. Ele precisava de entrar no banco, já não tinha mais o que tirar. A porta giratória travou. Veio o guarda que fica lá da segurança privada no banco, junto com um funcionário do banco, falar: você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui, você tem cara de ladrão, tem cara de bandido, tem cara de que vai assaltar o banco. Aqui você não entra. Pessoal, ali o indivíduo foi violado no seu direito da personalidade. E ele foi violado no seu direito da personalidade dentro de uma relação jurídica contratual. E essa relação jurídica contratual era regida pelo CDC. O prazo prescricional para ele pleitear a ação indenizatória foi de 5 anos. Artigo 27 do CDC. Agora, se o indivíduo for violado em um direito da personalidade, em uma relação jurídica contratual, regida pelo Código Civil, entende o STJ que o prazo prescricional é de 10 anos. O STJ entende que as pretensões indenizatórias dentro de uma relação jurídica contratual se submete ao prazo prescricional geral. Ao prazo prescricional geral previsto no artigo 205 do Código Civil. Esse entendimento do STJ foi veiculado no informativo 483, que está aí no seu material. Até então, pessoal, não se fazia distinção de prazo prescricional para pretensão indenizatória em relação jurídica contratual ou extracontratual. Antes desse entendimento da STJ no informativo 483, aplicava-se prazo prescricional de 3 anos para a reparação civil, seja ele decorrente de relação jurídica contratual, seja ele decorrente de relação jurídica extracontratual. Só que vem o STJ no informativo 483 e faz essa distinção. Se é relação jurídica contratual, 10 anos. É relação jurídica extracontratual, prazo prescricional de 3 anos. Só que qual que é o bam dessa questão? Esse informativo do STJ, ele foi veiculado, se não me engano, em setembro de 2011.
Em novembro de 2011, nós tivemos a 5ª Jornada de Direito Civil, que foi a última jornada de direito civil. O que aconteceu nessa última jornada de direito civil? Em que os enunciados foram veiculados em janeiro de 2012, em janeiro desse ano. Nessa 5ª jornada, nessa última jornada, foi veiculado o enunciado 419 do CJF. O que vem nos dizer o enunciado 419 do CJF? Que os prazos prescricionais para as pretensões indenizatórias, seja decorrente de uma relação contratual, seja decorrente de uma relação extracontratual, é de 3 anos. Olha o que vem nos dizer o enunciado 419. O prazo prescricional é de 3 anos, seja violado o seu direito em uma relação contratual ou extracontratual. O enunciado veio aplicar o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Aí ficou um conflito. O informativo 483 do STJ com o enunciado 419 do CJF. Então agora nós vamos tomar cuidado como que a jurisprudência do STJ vai se manifestar pós-enunciado 419 do CJF. Só que você já fica sabendo que nós temos o informativo 486 e o enunciado 419. Eu acredito que o STJ vai se pronunciar de acordo com o enunciado 419 do CJF. Porque o que veio no informativo 483 foi algo que surgiu na jurisprudência nos julgados do STJ, mas que não é jurisprudência do STJ. Fechado comigo? Excelente. E ainda quanto aos direitos da personalidade e prescrição, eu quero dizer para vocês que já que nós sabemos que eles se submetem a prazo de natureza prescricional, o reflexo econômico, o reflexo pecuniário, decorrente da violação do direito da personalidade, eu venho para dizer que existe uma hipótese dentro da jurisprudência do STJ, em que o pedido de dano moral decorrente da violação do direito da personalidade, ele é imprescritível. Olha o que eu estou falando. O pedido de indenização por dano moral, a minha pretensão indenizatória, ela é imprescritível. É a única possibilidade amplamente reconhecida pela jurisprudência do STJ. Qual que é ela, professora? Informativo 337 do STJ, que está aí no seu material. Mais um julgado fresquinho do STJ, que acompanha o informativo, que vem posterior ao informativo 337, que esse julgado ele vem, se não me engano, de junho de 2012. Pessoal, quando o indivíduo for violado nos seus direitos da personalidade durante o período da ditadura militar, a indenização por dano moral por ele pleiteada é imprescritível. Por quê? Entende o STJ que quando o indivíduo foi violado nos seus direitos da personalidade durante o período militar, ali não se violou apenas direitos da personalidade, ali se violou direitos humanos. É uma forma de o Estado se recompor com a sociedade. É uma forma de o Estado, como se diz, de desculpa para a sociedade, prevendo que a ação de indenização por dano moral ela é imprescritível. Cuidado, se o indivíduo for violado nos seus direitos da personalidade durante o período da ditadura militar. Agora, existem 2 julgados do STJ em que eu não posso falar para vocês que é jurisprudência do STJ, mas eu posso falar que é uma tendência do STJ em se reconhecer também que o dano moral requerido da violação de direitos transindividuais, ele é imprescritível. Como assim? Os direitos transindividuais, eles compreendem os direitos difusos, os direitos individuais homogêneos e os direitos coletivos em sentido estrito. Entende o STJ que decorrente dessa violação pode-se pleitear o dano moral coletivo. E esse dano moral coletivo, ele vai ser imprescritível. Ele vai ser imprescritível
Porque como se foi lesado direitos transindividuais, eles extrapolam a esfera jurídica particular, a esfera jurídica própria do indivíduo. Por essa razão, eles seriam imprescritíveis. Mas vocês vão tomar cuidado que, não obstante não ser ainda uma jurisprudência do STJ, mas uma tendência, veiculado no informativo 415, que está aí para você, e no informativo 320, vocês vão tomar cuidado que nós temos várias espécies de direitos transindividuais. Dentre elas, nós temos como direito difuso o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O STJ ele teve esse entendimento de dano moral coletivo imprescritível quando se viu violado o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aquele consagrado no artigo 225 da Constituição. Esse foi o entendimento do STJ. Ele ainda não se manifestou quanto às outras espécies de direitos transindividuais, mas quanto ao direito difuso de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendeu o STJ que ele é de natureza imprescritível. Então, cuidado, informativo 415 e informativo 320 do STJ. Com isso, eu encerro o meu estudo com vocês da prescrição, trazendo a pontinha do iceberg da prescrição dentro da jurisprudência do STJ. Isso aqui, pessoal, é o que a gente precisa de saber acerca da prescrição para a gente começar a entender os outros julgados do STJ. Eu espero muito que eu tenha contribuído para o enriquecimento e conhecimento de vocês. Então, minha querida, olha, muito obrigada, viu, por você ter participado aqui com a gente hoje. Foi sensacional, já está... Sai devidamente intimados os presentes para comparecer à próxima de decadência, né? E vocês fiquem alerta, porque a gente já combinou, eu combinei com ela aqui ontem, que ela vai fazer as revisões no Twitter e depois a gente vai, se você, acaso você perder essas revisões, geralmente ela vai atualizando você sobre os julgados de direito civil. E daí a gente vai postar essas revisões, caso você perca, no Twitter, lá no espaço da professora Bárbara, dentro do Jurisprudência e Concursos. E daí sempre eu posto nas timelines, tanto na minha quanto no Jurisprudência, avisando vocês que está disponível aí. Então já viram, né? Fique de olho em cima dela, porque a ferinha aqui, vocês já viram. Eu chamo ela de ferinha. A ferinha aqui é fera, né? Vocês já viram. Minha querida, olha, muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente, viu? Super esclarecedora aí, tanto a prescrição quanto a parte que eu queria que você falasse sobre a procuradoria. Tenho certeza que muita gente ficou entusiasmada lá, se identificou com aquilo que você falou, das matérias que tem que gostar mais, do leque de matérias que você tem aí para trabalhar dentro da procuradoria. Então, tenho certeza que hoje foi aqui a segunda de uma sequência que ela vai estar comigo aqui presente. Então, deixo você agora aqui com os nossos seguidores para dar um alô final e depois ela segue aí com vocês para twittar um pouquinho. Fique à vontade, querida. Tia, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que você me abriu de estar aqui com você no Jurisprudência e Concurso. Para mim igual já disse, é uma honra, é um prazer. A confiança que os alunos depositam no seu trabalho e você me trazendo para o Jurisprudência e Concurso significa também que você confia no meu trabalho. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. E eu tenho essa função mesmo, tia, é de facilitar o direito civil, é de fazer com que os alunos não tenham problemas com o direito civil, porque ele é muito tranquilo, ele é muito raciocínio, ele é muito lógico. Então, essa é a minha busca incessante com vocês. E eu também queria agradecer ao pessoal do Supremo, que abriu também as portas para que eu lecionasse lá, para que eu desse as minhas aulas lá, para o professor Bruno também, para o Bruno Zampier, que também me deu essa oportunidade de estar junto dele, lecionando direito civil, que não é fácil, porque ele é uma sumidade no direito civil, não é fácil lecionar do lado dele, então ele me deu essa oportunidade. E também mandou um beijão para você, tia, que eu não posso deixar de passar. Então, eu só tenho que agradecer e tenho que colocar os alunos totalmente à disposição para o que vocês precisarem, para as dúvidas que vocês tiverem. Não fiquem com dúvidas, não fiquem com perguntas, pontos de interrogação na sua cabeça. Ele pode ser amanhã a sua questão da prova.
Então, tira comigo, tem o meu Twitter, você tem um canal direto comigo, fica à vontade. E eu volto sempre que vocês quiserem, sempre que a tia Tânia me chamar. Eu venho com o maior prazer, viu, tia? E muito obrigada por tudo. Eu que agradeço mais uma vez, viu, querida? Já estou esperando você aqui para a próxima, viu? Já vai deixando no gatilho a decadência no direito civil e STJ, ok? Para completar o combo. Tudo tá bem, bom? tia. Boa noite, viu, querida? Um grande beijo para você. Beijo. Até a próxima. Obrigada, tia. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.